Deus é tão bom que ele coloca ordem no seu caos. Esse é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês. A importância de um pai que disciplina. Um pai em casa que disciplina consegue corrigir muitas coisas de um indivíduo. Esse indivíduo ele tem uma tendência de ser mais bem-sucedido, de ser mais regrado, mais disciplinado, obviamente, e muitos benefícios. Um pai em casa te dá luz. Agora imagina um pai em casa e também um pai no céu. É isso que Deus é para nós. Deus é um pai. Deus é um ser que está ali para nos disciplinar e que a gente tenha sede pela disciplina de Deus. Deus quer que nós peçamos, que nós o suplicamos com disciplina. Quando a gente lê Provérbios 12:1, ele fala: todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Você que ama o conhecimento, ama a disciplina, ambos se retroalimentam aqui. Não existe conhecimento sem disciplina, e não existe disciplina sem conhecimento. As duas coisas andam uma do lado da outra. O seu pai, ele te ensina ao te disciplinar. Eu nunca me esqueço de quando eu era bem pequeno, tinha 8 anos de idade, 8 a 10 anos de idade, e meu pai me chamava para a banca de jornal dele. Ele tinha uma banca de jornal aqui na região, na zona oeste de São Paulo. Ele ainda tem essa banquinha, inclusive. Meu pai tem 84 anos de idade, mas ainda trabalha porque ele gosta de trabalhar. Ele ama trabalhar. É realmente um grande hábito que ele desenvolveu e é difícil para ele parar. E quando eu era pequenininho, o meu pai me chamava para ir para a banca de jornal. Eu ficava na banca, responsável pela banca, bem pequeno. Mas ele me levava para a banca e isso me ensinou tanta coisa. Uma coisa em particular que ele pedia para eu fazer era organizar os jornais. Naquela época os jornais não vinham organizados, né? Não era como se todos os cadernos viessem em um só jornal e as pessoas podiam simplesmente comprar essas coisas. Não. Cada caderno no jornal vinha separado. E vinham trocentos jornais, né? Porque naquela época ainda tinha jornal. 20 anos atrás ainda tinha jornal. Por mais incrível que pareça, né? Hoje, se você vai numa banca de jornal, você vê pouquíssimos jornais disponíveis, né? Mas naquela época tinha, e a clientela do meu pai, que eram pessoas de mais idade, sempre iam lá para comprar jornais. Eu tinha que organizar às 5, 6 da manhã os jornais, cada caderno de jornal. Então meu pai colocava cada caderno um do lado do outro, ele pedia para eu colocar e falava para eu organizar cada jornal. E eram o quê? 10 por jornal? E aí eu tinha que pegar cada caderno, colocar dentro de um caderno, colocar dentro do outro caderno, e aí assim sucessivamente, até que eu tivesse vários jornais disponíveis ali que eu conseguia colocar na vitrine da banca de jornal. Isso era muito desconfortável. Isso aí, para uma criança de 8 anos de idade, era um caos completo. Mas isso me ensinou hoje coisas que eu não consigo nem descrever. Ali meu pai me disciplinou. Ali meu pai falou: trabalho duro vai te dar uma recompensa. Porque todos aqueles jornais eram colocados à venda e eram vendidos e gerava valor para outras pessoas. As outras pessoas pagavam meu pai e aquilo colocava comida na mesa. Isso era maravilhoso. Nunca me esqueço isso. Meu pai me disciplinou muito bem. Mas maior do que a disciplina do meu pai é a disciplina do Pai do céu. Esse aí te disciplina de formas inacreditáveis. Você tem que buscar a disciplina dele. A disciplina dele você tem que amar. Se você recebe alguma pancada da vida, é porque seu pai estava lá para te dizer: não era para isso, meu filho. Segue um outro lado. Tenta de uma forma diferente, porque não era para você isso. Seu pai estava lá. O Pai do céu sempre esteve lá.
esse aí nunca morre. Ele sempre vai estar com você, desde quando você nasce na barriga da sua mãe até os últimos suspiros da sua vida. E ele vai te disciplinar. Ele vai te dizer o que é certo e o que é errado. E isso é maravilhoso. Ele te dá ordem, te dizendo o que é certo e o que é errado. E isso é fundamental. Você precisa de ordem, porque o mundo é caótico. Você é caótico. Só Deus é ordenado. Só Deus te traz a ordem que você precisa. E essa ordem vem através da disciplina. De mostrar para a pessoa que ela não está seguindo o caminho correto, que ela deve recalcular a rota. Então queira a disciplina. Né? Seja sedento pela disciplina. Tenha fome pela disciplina de Deus. Quanto mais disciplina, quanto mais ele aponta para os seus erros, mais você corrige e mais você aprende. Seja bem-vinda à disciplina. Né? Em Provérbios 15, 5, a gente observa que o insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Ele mostra aqui que você deve acolher a disciplina do seu pai. Você deve escutar a disciplina dele, internalizar e colher todos os bons frutos que ela produz em você. A disciplina do seu pai é fundamental. É só a gente olhar para a sociedade de hoje e ver que muitas famílias crescem sem pai. A mãe continua, a mãe é batalhadora, né? Como muitas mães aí, né? Criam suas famílias sem o seu marido, ou seu esposo, seu namorado, e dá certo, mas não é do jeito que deveria ser. Você precisa de um pai em casa. Mulheres, escolham bem seus maridos. Escolham bem os pais dos seus filhos, porque isso diz muito de como seus filhos vão ser no futuro. Você tem que ter uma boa, inclusive, relação com o seu pai. Eu vejo que muitas pessoas hoje, nos tempos de hoje, não têm uma boa relação com o seu pai. O seu pai pode ter vários defeitos. Seu pai pode ter quebrado a cara no passado, mas ele ainda é seu pai. Você deve honrar o seu pai. Seu pai é fundamental na sua vida. Acho que nem eu preciso dizer isso, né? A sociedade mostra por que o pai é importante. Filhos, a prole sem um pai, ela tende a uma prole, a filhos, a uma nova geração mais enfraquecida. Uma geração sem disciplina, sem regra, sem ordem. Uma geração caótica, que não sabe o que é certo e errado. E por isso, as tendências de criminalidade dessas pessoas são maiores, as tendências de delinquência na juventude são maiores também, porque não teve um pai para disciplinar. Se a gente olha a história do Tupac, lá nos Estados Unidos, esse cara ele cresceu sem pai, e ele mesmo dizia que se ele tivesse um pai ali para discipliná-lo, para dizer o que é certo e errado, e às vezes castigá-lo, puni-lo, ele não teria ido para as gangues, não teria ido para o mundo da criminalidade, porque é ali que ele encontrava a estrutura. Ao invés da estrutura das gangues, ele buscaria a estrutura do seu pai. Seu pai lhe daria essa estrutura. Então você deve sim acolher a disciplina do seu pai. Em Provérbios 23, versículo 13 e 14, ele nos diz: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Aqui ele manda uma mensagem para os pais. Os pais devem, por obrigação, disciplinar os seus filhos. Então não é só uma mensagem para o filho. É uma mensagem para os pais, vocês pais. Disciplinem seus filhos. Os seus filhos precisam de disciplina. Mostre, inclusive, a disciplina de Deus. Mostre o que está na Bíblia. Mostre o que é certo e errado. Mostre o Evangelho. No Evangelho você consegue apontar vários erros, vários pecados que as pessoas cometem
E fale para o seu filho que ele não deve cometer esses pecados, que ele não deve incorrer nesses erros da vida. Essa é uma mensagem para os pais. Você, pai, que ignora o seu filho, que não dá atenção ao seu filho, dê essa atenção, ele precisa da sua atenção. Isso também é muito comum. A gente vive em lares onde os pais crescem com a família, né? Então eles não abandonam a família fisicamente, mas ele está na casa como se não tivesse. Apesar de estar presente ali, ele está focado nos trabalhos dele, está focado numa ligação com o cliente, numa venda que ele deixou de fazer, ao invés de dar disciplina para os seus filhos, de dar atenção para os seus filhos. E a atenção aqui é a disciplina. Não é só a atenção de, vamos brincar, vamos jogar, vamos interagir entre pai e filho. Não, é uma atenção de disciplina mesmo. Você pode, inclusive, chamar ele para fazer um esporte e mostrar as regras do jogo. Isso é uma boa forma de disciplina. O esporte disciplina bastante. Mostrar o que é certo e errado, mostrar as regras do jogo, as normas, para que ele siga as normas de forma impecável e aprenda o que é a excelência. Através da disciplina, a gente ensina a excelência. Então, discipline os seus filhos, pais. Esteja com eles, presente com eles e mostre o que é certo e errado. Leia a Bíblia com eles. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, leia a Bíblia. Aprenda esse hábito. Leia um capítulo por dia. E ensine o seu filho a ler um capítulo por dia, pelo menos. Tenha essa visão de que esse capítulo por dia vão ser 365 capítulos por ano. E assim sucessivamente. Através da disciplina, a gente consegue corrigir muitos problemas da nossa sociedade. Essa sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade sem pais. Muitos pais abandonaram seus seios familiares e as mães se colocaram em uma posição onde elas estão casando com o governo. E isso está na raiz de vários males. O governo ele tende a destruir a sociedade. Mas pior do que a sociedade, um governo que se envolve numa família vai destruir essa família. Porque a pessoa fica carente do dinheiro que o governo fornece e ela fica completamente dependente daquilo. A ponto de não desenvolver os seus filhos, dos seus filhos quererem viver dessa forma, viver de uma forma completamente dependente do governo, sem poder se autodesenvolver, se auto-estabelecer e buscar independência e autonomia. Então, vamos disciplinar. Vamos aprender a disciplinar. A disciplina é fundamental.